Na reunião passada, nós lemos apenas 2 versos do episódio registrado no Evangelho de Lucas, quando o Senhor Jesus sobrenaturalmente apareceu e depois desapareceu diante de 2 dos seus seguidores depois do anúncio extraordinário da sua ressurreição, explicando que aquilo havia acontecido com ele, isto é, o seu sofrimento, a sua crucificação, a sua morte, havia sido revelado nos escritos do Velho Testamento. E o momento dessa conversa que eu acho até engraçado é quando um deles comenta que Jesus deveria ser a única pessoa em Jerusalém que não sabia do que estava acontecendo. E na realidade Jesus era o único que sabia, né? Mas Jesus deixa a bola rolar, pedindo que eles expliquem o que aconteceu. E quando eles param de falar, Jesus então ele abre o jogo. Como vocês são insensatos e demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não reconhecem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, interpretando o que as Escrituras diziam a respeito de si mesmo. E quando chegaram a Emaús, na casa de um deles, esta explanação que Jesus havia feito de si mesmo, contida nos escritos de Moisés, no Velho Testamento, é reafirmada por um dos discípulos no momento em que eles conseguem enxergar que aquela pessoa com quem eles estavam conversando era de fato o próprio Cristo ressuscitado. E naquele instante, sobrenaturalmente, Jesus desaparece diante dos olhos deles. Incrível. Lucas 24, 32. Não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Portanto, a explicação dada por Jesus ressalta claramente o fato que as Escrituras, Velho e Novo Testamento, fazem parte de uma única história, a história da redenção do povo, família de Deus. E com isso estou querendo dizer que é somente sob a perspectiva da história da redenção que nós podemos compreender o significado correto dos escritos Velho e Novo Testamento. Ou seja, a história da redenção por meio do nosso Senhor Jesus é a lente com a qual devemos estar lendo as Escrituras. Caso contrário, a nossa fé não será a fé do cristianismo bíblico. Será uma fé caracterizada apenas por, quem sabe, legalismo ou ritualismo e conceitos moralistas. Novo e Velho Testamento fazem parte de uma única história, a história da redenção, o Evangelho de Deus para a raça humana. E é sob essa perspectiva da história da redenção por meio de Jesus que hoje vamos considerar o relato em que a celebração da Páscoa do Senhor foi instituída pelo próprio Deus para que ela se tornasse uma prática permanente do povo de Deus, no dia em que a nação de Israel foi libertada da escravidão no Egito, conforme o registro do livro de Êxodo, capítulo 12, quando aconteceu a última das 10 pragas que Deus enviara ao Egito, fazendo com que o faraó não tivesse outra opção a não ser libertar a nação israelita depois de 4 séculos em regime de escravidão. O relato bíblico não deixa dúvida alguma de que o propósito primário das 10 pragas não era outro senão o de demonstrar a supremacia do Deus de Israel sobre os deuses que os egípcios adoravam. Ou seja, o propósito era manifestar quem era realmente o único verdadeiro e poderoso Deus. E o que aconteceu naquela noite da partida, naquela noite da redenção, nos ensina o significado fundamental da cerimônia que estaremos celebrando daqui a pouco, quando bebermos do cálice e comermos do pão, nos relembrando do que Deus já fez por meio de Cristo para assegurar e garantir a redenção do seu povo, e que deve servir como um lembrete permanente do poder e da fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas aos seus filhos. Então, Êxodo capítulo 12, a partir do verso 1. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro, deverá compartilhar com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do 1º mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel matará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer.
Em seguida, pegarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Até agora, nos capítulos 7, 8, 9 e 10, já haviam ocorrido as 9 pragas que haviam deixado o Egito em situação de ruínas e desespero. E a estimativa de tempo de duração dessas pragas, de acordo com os estudiosos dos relatos bíblicos, é de que elas tenham acontecido no decorrer de aproximadamente uns 45 dias. O texto bíblico não fornece dados específicos de duração para cada praga. Mas algo que fica claro é que as primeiras 9 pragas estavam relacionadas aos deuses que os egípcios adoravam. Diversas vezes encontramos declarações que ressaltam a superioridade do Deus da nação de Israel. Por exemplo, 7,17. Assim diz o Senhor, nisto você saberá que eu sou o Senhor. Capítulo 8, verso 10. Moisés respondeu a Faraó, será como te dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. Capítulo 9. Mandarei todas as minhas pragas contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu, porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé exatamente com este propósito, mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Ou seja, todas essas pragas tinham o propósito primário de atacar a teologia egípcia, as convicções a respeito dos deuses egípcios. Deus estava dando demonstrações da sua superioridade sobre os deuses egípcios. Em outras palavras, não havia necessidade de Deus usar 10 pragas para aniquilar o poderio dos exércitos egípcios. Apenas uma palavra de ordem proferida por Deus seria mais do que suficiente para fazer toda a nação egípcia desaparecer da face da terra. Mas Deus decidiu agir de uma maneira específica, que libertasse o seu povo, não apenas fisicamente, mas também mentalmente, da forte influência no seu modo de pensar a respeito de Deus, diante do fato de estarem vivendo ali em cativeiro por tanto tempo, ficando com a impressão de que os deuses egípcios eram, aparentemente, mais poderosos. Aliás, lembra que não muito tempo depois, durante os acampamentos no deserto, os israelitas eles ficaram impacientes com a demora na audiência que Moisés estava tendo com Deus no alto da montanha, e eles decidiram fazer o que mesmo? Fundir peças de ouro e esculpir uma estátua no formato de um bezerro e começar a adorá-lo. Chegaram até a construir um altar onde pudessem oferecer holocaustos e sacrifícios. Deus precisou não só tirar o povo do Egito, mas também tirar o Egito de dentro da mente dos israelitas, aparentemente. Mas a 10ª praga é bem distinta das outras 9. Esta é a única praga em que o aviso de alerta de Deus para o seu povo é: se aprontem, porque chegou a hora da partida. Observe novamente a instrução detalhada dada por Deus. Em seguida, Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel e lhes disse: vão, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e matem o animal para a Páscoa. Deixem o sangue escorrer para uma vasilha, tomem um feixe de ramos de hisopo e molhem-no com o sangue. Usando o hisopo, passem o sangue nos batentes laterais e no alto da porta de entrada de suas casas. Ninguém saia de casa até o amanhecer, pois quando o Senhor passar pela terra para ferir mortalmente os egípcios, ele verá o sangue nas laterais e no alto da porta e passará por sobre aquela casa. Não permitirá que o destruidor entre em suas casas para matar vocês. Portanto, naquela noite da redenção,
Os israelitas deveriam seguir à risca as instruções dadas por Deus. E quando nós focalizamos a nossa atenção nessas instruções, nós podemos perceber que elas não requerem um alto grau de escolaridade, elas não requerem um QI elevado para que sejam conectadas com a mensagem do Evangelho e a promessa de redenção que nos é garantida graças à morte e ressurreição do Senhor Jesus. Isso significa que o ato do anjo da morte passar por sobre as casas, esse cenário do anjo da morte passar por cima ou acima das casas que tivessem os batentes laterais e o alto da porta de entrada manchados com o sangue do cordeiro, esta cena é uma prefiguração, é uma representação ou símbolo visual de uma realidade que estava por vir. E basicamente esse trecho contém 3 instruções bem específicas que Deus estava dando aos israelitas, que nós precisamos relembrar todas as vezes em que estivermos celebrando a Páscoa do Senhor, a ceia do Senhor. A primeira instrução que nós percebemos aqui é que eles deveriam sacrificar o cordeiro. Escolham um cordeiro para cada família e matem o animal para a Páscoa. Não pode haver redenção sem que um cordeiro seja morto. A instrução não era para que eles fizessem uma noite de vigília em oração, não era para que eles passassem a praticar boas obras ou saíssem pela vizinhança anunciando o evangelho, não. Deus disse: sacrifiquem um cordeiro, porque sem derramamento de sangue não pode haver redenção. A justiça de Deus requer que haja um substituto para morrer em nosso lugar, em nosso favor. O apóstolo Paulo afirmou esta mesma verdade em Romanos capítulo 6. O salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte. Também numa de suas cartas, Paulo usou uma linguagem de culinária para ilustrar a capacidade de influência das nossas ações pecaminosas. Carta aos Coríntios: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato vocês são. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com o velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o nosso novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. O Senhor Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Portanto, a instrução para matar um cordeiro era uma prefiguração, uma representação visual de uma realidade que, num tempo futuro determinado por Deus, se concretizaria na pessoa do Senhor Jesus. E quando celebramos a ceia, nós estamos reconhecendo que o cordeiro providenciado por Deus já foi imolado. O próprio Deus entregou o seu único filho à morte em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser agraciados com a sua redenção. Uma segunda instrução que é dada por Deus através de Moisés é que eles deveriam passar o sangue nos batentes da porta de entrada de suas casas. Tomem um feixe de ramos de hisopo e molhem-no com o sangue do cordeiro. Usando o hisopo, passem o sangue nos batentes laterais e no alto da porta de entrada de suas casas. Portanto, era o sangue do cordeiro sacrificado que iria impedir o acesso do anjo da morte na casa dos israelitas. O apóstolo Paulo estava se referindo a essa prefiguração ao dizer: vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas foi pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Ao ver Jesus se aproximando, João Batista apontou para ele e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A instrução de que deveriam passar o sangue do cordeiro nos batentes laterais e no alto da porta de entrada prefigurava, representava visualmente o poder vivificador que a morte de Jesus seria capaz de manifestar. É disso que precisamos relembrar quando celebramos a ceia do Senhor. Então, sacrifiquem o cordeiro sem manchas. Segundo, passem o sangue do cordeiro sacrificado nos batentes da porta de entrada da sua moradia. E a terceira instrução é que eles deveriam permanecer dentro de casa, dentro da casa. Ninguém saia de casa até o amanhecer. Isso significa
que não havia lugar algum que oferecesse proteção contra o anjo da morte, a não ser dentro de uma casa que tivesse a porta de entrada marcada com o sangue do cordeiro sacrificado. E quem você acha que sairia de casa? Somente sairia quem não acreditasse que o sangue seria capaz de oferecer proteção contra o anjo da morte, não é mesmo? Quem acreditasse que poderia encontrar segurança em algum outro lugar. Esta seria a única razão para alguém sair de casa naquele momento. Sacrifiquem o cordeiro, apliquem o sangue nos batentes e permaneçam dentro de casa, porque o sangue do cordeiro é a sua única esperança. E porque nós já temos o Novo Testamento, nós sabemos que esta instrução também era uma prefiguração de uma realidade que estava por vir, que viria a se manifestar futuramente, e que o apóstolo Pedro identificou ao ser indagado por alguns líderes religiosos a respeito da cura extraordinária de um aleijado, Atos capítulo 4, saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Por isso, a instrução continua sendo a mesma. Permaneçam dentro da casa que tem a porta manchada pelo sangue do Cordeiro Pascal, do Cordeiro de Deus. E depois de dar aquelas instruções específicas, Moisés orienta os israelitas para que tornassem a celebração da Páscoa do Senhor, daquela noite da redenção, uma celebração anual, para que servisse como um lembrete perpétuo, versículos 24 a 26. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem esta cerimônia. Quando seus filhos lhes perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Não está muito aparente, mas há algo que nós podemos aprender também nesses versos. Durante aquelas semanas em que os israelitas ficaram apenas observando as pragas acontecerem, isentos das consequências delas, eles devem ter ficado com as emoções abaladas. Durante as primeiras 9 pragas, cada vez que Moisés voltava de ter falado com o faraó, a expectativa era de que eles seriam libertos da escravidão. Mas aí logo em seguida, no dia seguinte, o faraó mudava de ideia, o seu coração era endurecido, a Bíblia diz. Então quando eles pensavam, opa, agora acho que a gente vai. Ah não, ainda não. Agora acho que ele vai deixar a gente ir. Não, agora não, ainda não. E esse vai e não vai estava dando a impressão que ia demorar bastante. Até que finalmente, na 10ª praga, a possibilidade de que a libertação de fato estava prestes a acontecer ficou confirmada, tendo em vista as instruções dadas por Deus. Eram instruções que claramente davam a entender que a hora da partida havia chegado. Era apenas uma questão de aguardar algumas horas até o sol raiar, E a preparação final para o início dessa nova vida estava começando, livres da escravidão. Agora eles estavam certos de que não iriam passar o resto da vida como escravos no Egito. E aquela cerimônia da Páscoa do Senhor deveria ser um tipo de marca de identidade do povo israelita, e que por isso deveria ser celebrada ano após ano, geração após geração. Mas, obviamente, Moisés e os demais israelitas não faziam a menor ideia do que é que aquela celebração da Páscoa do Senhor estava prefigurando, do que é que ela estava anunciando que iria se tornar uma realidade futura. Ano após ano, aquela noite de libertação passou a ser relembrada. Ano após ano, um cordeiro sem mácula era sacrificado. E isso, além de todo o sistema sacrificial que Deus instituiu para fazer parte do modo de vida do povo judaico no deserto. Ano após ano, eles eram relembrados de que Deus tratava dos pecados do seu povo através do sangue derramado de um cordeiro. Até que um belo dia, um tal de João Batista começa a anunciar: vejam, esse é o cordeiro da parte de Deus que tira o pecado do mundo. Chegou! E você sabe que foi exatamente durante uma dessas ocasiões em que o povo de Israel estava realizando a celebração anual da Noite da Redenção, que um condenado à morte chamado Jesus Cristo também estava sendo crucificado.
Uau! Será que isso poderia ter acontecido por acaso? Ou teria sido um plano pré-concebido? O apóstolo Pedro declarou numa de suas cartas, primeira carta de Pedro, capítulo 3, Cristo sofreu por nossos pecados de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. E o propósito pelo qual Deus estabeleceu essa celebração da Páscoa do Senhor, ano após ano, foi para que quando o Cordeiro de Deus aparecesse e fosse sacrificado, não restasse dúvida sobre quem ele realmente era. Em seguida, nós temos a atitude de solene obediência demonstrada pelos israelitas diante da orientação dada por Moisés. Então, todos que ali estavam se prostraram e adoraram. Assim, o povo de Israel fez conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés e Arão. Infelizmente, com o passar do tempo, nós temos a tendência de ler as Escrituras como se fosse apenas um relato histórico, distante, e que aos poucos tem se tornado como se fosse apenas o relato a respeito de pessoas que são boas e outras que são más. Por exemplo, nós lemos esse relato de Êxodo, pelo menos eu tenho essa tendência, de pensar que os egípcios eram um bando de terroristas sádicos que andavam com chicote açoitando os israelitas e que todos os egípcios só tinham em mente as piores das intenções contra os israelitas. Mas é bem provável que a realidade de como eles viviam diariamente era bem diferente do que nós temos essa tendência de imaginar. E os filmes de Hollywood não nos ajudam nesse sentido. Egípcios e israelitas moravam próximos uns dos outros. É bem provável que as crianças israelitas brincavam com as crianças egípcias. Os israelitas eles encontravam com os egípcios na rua, nos mercados, nas feiras. Os pais egípcios eram pessoas que amavam seus filhos. A situação não era semelhante a um campo de extermínio, né? Moisés foi adotado pela filha do faraó e criado por uma israelita. Inclusive, um momento durante a peregrinação no deserto que o povo estava querendo voltar para o Egito, não é mesmo? Lembra? Então a situação não era tão terrível. Mas agora, voltando ao nosso texto, Deus iria manifestar de um modo extraordinário ao faraó e a todos os demais egípcios algo do seu caráter com essa 10ª praga. Versículos 29 e 30. À meia-noite, o Senhor feriu mortalmente todos os filhos mais velhos da terra do Egito, desde o filho mais velho do faraó, sentado em seu trono, até o filho mais velho do prisioneiro no calabouço. Até mesmo os primeiros machos dentre os animais foram mortos. O faraó, todos os seus oficiais e todo o povo egípcio acordaram durante a noite e ouviu-se um grande lamento em toda a terra do Egito. Não houve uma só casa onde não morresse alguém. Eu imagino que o povo israelita não ficou em clima de celebração durante aquela noite. Será que conseguimos entrar nesse cenário tenebroso, horrendo? O cordeiro já está morto, sacrificado. O sangue já foi aplicado ao batente da porta de entrada da nossa casa. E agora estamos dentro de casa de acordo com as instruções dadas por Moisés. E quando chega por volta do meio da noite, nós começamos a ouvir gritos e lamentos por toda parte da nossa vizinhança, de mães e pais que estão segurando nos braços uma criança sem vida. Crianças que nós conhecemos, que estavam brincando diariamente nas ruas com os nossos filhos. Uma situação horrorosa, na escuridão da noite, em que o sonho de muitas famílias estava se destruindo. Uma situação desesperadora e apavorante, mas o povo de Deus se encontrava em um lugar seguro, protegidos pela marca do sangue do Cordeiro que fora sacrificado. Versos 31 e 32. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, todos vocês israelitas. Vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Levem os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoem a mim também. A libertação do povo foi imediata, completa, incondicional. Saiam imediatamente, todos vocês, como vocês pediram e tinham dito. Mas nós sabemos que, apesar da libertação e de estarem a caminho da terra prometida, aquele não era o fim das dificuldades e adversidades para o povo de Israel.
Eles acabariam ficando no deserto 40 anos. Toda aquela geração não chegaria a ver o cumprimento da promessa sobre a terra prometida, porque toda aquela geração acabaria morrendo antes de chegar na terra prometida, inclusive Moisés. E esta é uma das razões principais pela qual o povo de Deus deveria continuamente, ano após ano, relembrar da Páscoa do Senhor, porque é certo que nesta vida terrena experimentaremos perdas, teremos decepções, sofrimentos, aflições, seremos acometidos por doenças, enfrentaremos adversidades e imprevistos dos mais diversos. E se não formos cuidadosos, nós vamos acabar nos esquecendo das promessas de Deus. Vamos acabar nos esquecendo de que este mundo não é a nossa casa. Vamos acabar nos esquecendo de que somos apenas forasteiros e peregrinos neste mundo. E esta é a razão pela qual nós precisamos continuar celebrando a Páscoa do Senhor, a ceia do Senhor, para que sejamos relembrados que o Cordeiro sem manchas já foi sacrificado, para que sejamos relembrados que o sangue do Cordeiro já foi aplicado aos batentes da porta da nossa vida, para que sejamos relembrados de que não importa o que venha a acontecer nesta vida terrena, nós precisamos permanecer no lado de dentro, apegados às promessas e ouvir e obedecer à voz de Deus através das Escrituras, porque é o único lugar em que estaremos seguros e protegidos. É disso que precisamos relembrar continuamente, sempre que comermos do pão e bebermos do cálice, sempre que participarmos da ceia do Senhor. Jesus tomou o pão e repartiu a cada um. Tomai e comei, este é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Também tomou o cálice e o deu a cada um. Tomai e bebei, este é o meu sangue oferecido por vós. Este sangue é a nova aliança. Este sangue é